dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Caroline Silva e neste episódio, senta-se comigo à mesa. Neilton Tapajós. E nesse episódio, a gente vai trazer dois convidados super especiais para mim. Por favor, Érica Batista e Carlos Lima, se apresente pra gente. Meu nome é Érica, trabalho na educação inclusiva desde 2015, eu acredito. Atualmente estou trabalhando na Prefeitura de Jaboatão, no atendimento inclusivo dos alunos na rede, e trabalho no Estado também, na mesma função, na sala do AEE, as duas redes, Carol. E a minha formação é pedagogia, educação inclusiva e estou concluindo agora a neuropsicomotricidade. Eu sou Carlos Lima, sou pedagogo de formação e tenho especialização na área da educação especial e psicopedagogia. Trabalho com a educação inclusiva desde 2007, quando eu iniciei o antigo magistério, hoje normal médio, até a presente data. Neilton, vamos soltar a vinheta? Depois a gente fala que a gente vai, nesse episódio, falar sobre AEE. Apoio Educacional Especializado. Não sei se hoje é Jefferson ou se é Francioli, mas solta a vinheta aí pra gente. Você está nos ouvindo pelo Spotify? Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá 5 estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro. Estamos aqui hoje para tratar sobre o AEE. Primeiro, no Brasil, o documento que rege o processo de inclusão escolar é a Política Nacional de Educação Especial e na perspectiva da educação inclusiva desde 2008, que tem por objetivo garantir que haja inclusão escolar de alunos com deficiência, transtorno de desenvolvimento global e altas habilidades para que esses tenham acesso com participação ativa no processo de aprendizagem em qualquer nível do ensino regular. Essa política também garante que exista uma oferta de atendimento especializado dos profissionais da educação, bem como dos profissionais necessários para a inclusão. E no episódio de hoje, então a gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas sobre os profissionais do atendimento educacional especializado, junto com a Carol, Carlos e com a Érica. E aí, pessoal, agora que o bicho pega, porque não sei quem vai começar, se é Érica, se é Carlos, os dois têm muita experiência, muitos anos de estrada, mas o que é o AE? O AE é o atendimento educacional especializado, não é? Podemos dizer assim, é uma vertente da educação que trabalha, especificamente com pessoas com deficiência, transtornos ou déficits, que precisa de um atendimento diferenciado em relação à sua aprendizagem. Carlos, então me diz uma coisa, o profissional de AEE, ele vai para a sala de aula junto com o professor normal? Ele vai para fazer observações e pontuar algumas questões, nesse processo, mas não fica integralmente na sala de aula. Eu tenho uma curiosidade. Antes da gente abordar mais sobre o tema, eu queria saber, já que Carlos está aí falando, Carlos, como foi que começou a tua trajetória? Como foi que tu foi parar num apoio especializado? Depois a Érica também conta um pouquinho pra gente. Porque assim, ninguém cai de paraquedas, né? Tem que ter algum foco, algum direcionamento, pelo amor de Deus. Vamos lá, eu fiz uma linha do tempo para encurtar o tempo, senão não dava, que o negócio é sério. Mas aí, tudo começa assim. Em 2003, eu concluo o ensino médio, E aí tava num boom na escola, minhas colegas, tudo, vamos fazer magistério, fazer magistério. Aí eu disse, menino, vamos, Carlos. Não vou fazer magistério, porque eu não sei se eu quero ser professor. Mas, quem quiser, vai, eu vou esperar um tempinho, vou buscar algumas informações e depois eu decido. E aí foi se passando o tempo, Eu fiquei de 2003 até 2007 para
decidi isso, né? Aí quando foi no final do ano de 2006, eu comecei a pesquisar, encontrei na minha cidade 2 escolas que tinha o magistério, optei por uma delas, que era de referência, e aí fiz a matrícula online e comecei o curso do magistério. Logo de cara, eu gostei muito, né? Apesar de ter sido uma carga horária bem pesada, porque a gente dava todas as disciplinas do ensino médio, né? Que eu já tinha acabado de ver, mais as pedagógicas, então assim, era bem puxado, mas eu gostei bastante, né? Aí quando foi no segundo ano, minha irmã fazia letras na antiga Funeso, e aí quando começou o processo de inscrição para o vestibular, e ela foi e mandou para mim, olha, vai fazer a inscrição, que na época era até gratuita, no antigo Unibanco. Aí eu peguei, fiz a inscrição e fui fazer a prova para pedagogia. Só que até então eu não tinha, como no primeiro ano a gente dá mais as disciplinas regular, não tinha muita base nessa questão da educação. Aí eu fui fazer a prova e eu lembro que um dia antes eu peguei um dicionário que eu tinha do ensino fundamental ainda, de Ruth Rocha, e procurei o significado de pedagogia. E anotei no papelzinho, escrevi outras coisas e fui embora fazer a prova. E a prova era só disciplinas específicas, né? Para minha surpresa, faço eu a prova e tiro 7º lugar. E aí, a agonia, isso foi no mês de janeiro, e a matrícula tem que ser já em fevereiro. E aí tinha que pagar a matrícula e logo a mensalidade. Eu não consegui, né, os valores. Aí acabei adiando isso para o ano seguinte. Aí quando foi em 2008 eu fiz novamente, fiquei... Aí já era todas as disciplinas, né? Também tive uma boa colocação, mas acabei também não cursando, né? Aí, o que é que eu fiz? Comecei a juntar o dinheiro num miaeirozinho básico. E quando foi no ano de 2010, que eu estava concluindo o magistério, aí a gente precisou mudar de escola. Aí eu saí dessa que era de referência e fui para outra que era boa, mas era mais flexível. E o povo abusava um pouquinho, né? Então, assim... A outra que puxava mais, essa outra não era tanto, né? Então, assim, eu senti dificuldade em relação a isso, porque já vinha numa pegada bem interessante na outra escola, né? Aí foi quando eu decidi fazer novamente o vestibular. E aí, como eu já tinha o dinheiro, aí eu consegui fazer a matrícula e cursar na Funeso, né? Eu fiz 2 períodos na Funeso. Aí depois tudo aumentou. Aí foi quando eu voltei para a ponta do lápis. E aí resolvi trancar e fui procurar outra faculdade. Aí saí procurando várias, acabei chegando na antiga Joaquim Nabuco, e aí conheci a coordenadora. Na época, ela me recebeu muito bem, aí a gente conversou, ela disse, traga sua documentação, isso era uma semana antes do ano novo. Traga a documentação que eu vou analisar. Aí eu levei ela e disse, pronto, depois que passar o ano novo, eu dou a resposta a você, se tem como você vir estudar com a gente. Aí deu tudo certo e eu comecei o curso de pedagogia. Aí de lá para cá, né, desde o do magistério até hoje, a educação especial vem sempre na minha vida. Eu lembro que eu pequeno, né, que a gente não tinha muito essa noção de quem tinha deficiência e quem não tinha, né? Eu lembro que eu via as pessoas com deficiência e aí via algumas coisas, algumas características, e eu achava engraçado, porque a gente não entendia e também não perguntava. Tinha meio esse tabu. E aí ficava como uma coisa meio que não existia na sociedade, né? Só que sempre existiu e continua existindo. E isso me chamava muita atenção, né? E quando eu fui fazer o magistério, no primeiro ano que a gente começou fazendo os estágios curricular, tinha muitas crianças com deficiência. Então aí foi quando eu comecei a ter contato direto com elas e gostei daquilo, né? E comecei a buscar, né? Conversava com os professores, comecei a pesquisar. Aí depois, logo em seguida, em 2008, eu consegui o estágio remunerado. Aí fiquei numa sala, numa escola do estado, só com pessoas com deficiência. Na época era só meninos, né? Com várias deficiências, que foi já no finalzinho, quando já estava encerrando as classes especiais. Mais um pouquinho, eu assumi a turma, aí foi quando eu me apaixonei pela educação especial e decidi trazer isso para a minha vida. Só um parênteses, pessoal. Os nossos ouvintes que não são aqui de Pernambuco, que não são de Recife, região metropolitana, todos esses locais são daqui, tá, pessoal? Que o Carlos comentou aí. A gente tem muitos ouvintes
E às vezes a gente esquece. Então, tudo que ele comentou aí, as faculdades que ele cursou, a região, é aqui pela região metropolitana, tá? E assim, Carlos, eu tava até conversando com o Neilton, né, Neilton, com relação à questão da sala especial, que botava todo mundo dentro. Depois que a Erika se apresentar, a gente vai voltar pra esse ponto, que eu acho importante a gente debater. Concluí, né, a faculdade na época de pedagogia, acho que acredito que foi em 2001. E aí, na época, quando eu estudei na Católica, tinha uma professora minha, era Marisa Espósito, nunca me esqueço. Que aí a gente sempre trazia as atividades, tudo, e ela focava muito nessa questão da educação inclusiva. E ela dizia sempre a mim, Érica, a educação inclusiva é o futuro, e não sei o quê, e sempre falava alguma coisa relacionada, mas assim, eu estava terminando o curso de pedagogia, e na verdade eu não tinha o interesse de continuar, né? Porque aí eu fiz uns estágios no Marista, depois fiz um estágio numa escola da rede estadual ali em Santa Amaro, o Zé Maria. E assim, não passei por experiências muito interessantes, não, principalmente na de Santa Amaro. E aí, rapaz, eu não vou ficar nesse negócio, não. E continuei, passou. Terminei, concluí e entrei numa empresa. Nessa empresa era uma call center e todas as atividades, todas as coisas que tinha lá, os sistemas que chegavam novos, tudo, o pessoal me chamava. E aí eu repassava pro pessoal que estava chegando. E sempre assim. E tinha uma amiga minha que ela também se formou em pedagogia e ela estava, na época, encontrei com ela lá, mas rapaz, o que é que tu tá fazendo aqui, rapaz? Todo mundo, quando tu vai ensinar, o pessoal aprende com a maior facilidade, vai-te embora para a sala de aula, eu disse, eu quero nada. E continuei. Aí teve uma época que eu peguei e fui fazer um curso de Libras. Aí eu disse, eu vou fazer esse curso, só por curiosidade, nada relacionado à educação. E aí fiz o curso de Libras, aí fui até o intermediário e lá me apaixonei pelo professor de Libras, que na verdade eu era uma pessoa extraordinária, mas aí o curso depois, com o tempo, eu não me identifiquei mais e resolvi fazer uma especialização em educação especial. E não estava na área. Aí fui chamada pelo Estado, tinha uma amiga que trabalhava no Estado, e aí ela me chamou para trabalhar no Travessia. Eu tinha feito uma inscrição há muito tempo atrás, e aí ela chegou para mim e disse, Érica, tem interesse de ir? Eu disse, vou. E aí aconteceu de no Travessia eu pegar uns alunos especiais. E aí a gente foi indo. Eu concluí minha especialização acredito que em 2017. Não, eu entrei na APA em 2015, eu acredito que eu concluí em 2014 a minha especialização. E aí, louca, com a sede enorme de trabalhar na educação inclusiva, né? E fiquei, meu Deus do céu, eu tenho que arrumar um emprego agora nessa área. Porque aí acabei sendo mordida, né? Aí, quando eu começo na PAI, aliás, eu vou para a Prefeitura do Recife para um contrato. Quando eu cheguei lá, eu bem assim, sem muito, né? Achando que só falei e não tinha muita pretensão. Aí cheguei para a mulher que estava fazendo a contratação. Não, escute, que estava fazendo a contratação da Prefeitura do Recife. E aí, enfim. Aí, quando eu menos espero, a mulher, eu peguei e disse a ela, eu disse, olha, veja só. Eu queria trabalhar na educação inclusiva. Vocês aqui têm alguma coisa nessa área? Alguma escola que trabalhe nessa área? Ela disse, tenho. Aí, você quer ir? Aí eu disse, quero. Eu disse, meu Deus, eu não acredito, né? Aí a mulher pegou e disse, olha, eu vou lhe encaminhar para a PAI. A PAI é uma associação pais excepcionais, que eles chamam, né? Só que é uma instituição filantrópica. E aí eles têm contrato na época, agora não mais. Mas na época que eu fui para lá, em 2015, era uma empresa, era uma instituição que, na verdade, eles tinham um convênio com o Estado e com a Prefeitura. O que é que ele pegava do Estado? Os professores. O que é que ele pegava da Prefeitura? Os professores. E materiais. Então, para mim, quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, estou realizada. Porque era só esse foco que a gente tinha. Só tinha alunos especiais. E a gente tinha de todo tipo de deficiência, né? Da mais leve a mais gradual, assim, que as pessoas têm até medo de chegar junto. Mas a gente tinha de tudo lá. Então, para mim, de uma certa forma, a PAI foi uma escola, né? Porque, assim, a gente está na universidade, a gente está num curso de especialização, mas nunca é como no dia a dia. O dia a dia, né, você colocar a mão na massa e de fato, lidar com os alunos é uma outra realidade. Porque aí você, geralmente, quando você está na universidade, eu vou fazer assim. Só que quando é um aluno especial, você tem que ver o dia dele, se aquele dia ele está para aquilo, se não está.
Então, são vários tipos de coisas, né, que acontecem no dia a dia para poder se trabalhar. Então, eu passei 4 anos e 6 meses na APAE. Aí foi massa, porque, de uma certa maneira, as pessoas que trabalhavam lá eram pessoas profissionais com um grande potencial, né? Então, eu aprendi muito com eles, foi uma troca maravilhosa, né? Porque a questão de elaborar material, pensar em atividade adaptada, então tudo isso a gente fazia. Mas esses alunos que a gente tinha lá não eram alunos inclusos, porque nesta época que eu entrei na APAE, os alunos deles não eram de sala regular. E aí, com o tempo, aconteceu essa reforma, né, que os meninos passaram a ir para a escola regular. Então, a gente tirou esses meninos, a APAE tirou, a prefeitura também tirou os professores, o Estado perdeu esse contrato e só ficou, hoje na APAE, da rede do município, só tem o NAS, que é com alunos de altas habilidades, né? Que é superdotação. Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa. E aí, na sequência, eu entro para o Estado como apoio de um aluno. E aí foi uma outra vivência, porque na APAE eu lidava em salas temáticas, que lá a gente trabalhava com salas temáticas. Então, a gente tinha cognição 1, cognição 2. Tinha uma sala lá que era uma casa, e a casa era uma casa toda com quarto, cama, tudo. Cozinha. E aí, nessa casa, a gente trabalhava as habilidades do dia a dia, né? Como varrer, como usar um banheiro, como forrar uma cama, como separar o feijão, o arroz. Então, assim, a gente fazia essa questão do dia a dia, da vida diária do aluno. Então, eu passei por todas essas salas. Por que, Érica, você conseguiu passar por todas essas salas? Porque o meu contrato na Prefeitura do Recife era professora de aula-atividade. Então, eu tirava a aula-atividade de todos esses professores. Então, eu rodei por todas essas salas. E, para mim, foi massa. Coisa que eu não dominava, que era artes, né? Que tinha a Isabel, que era uma professora lá. E aí, eu fazia, meu Deus, quando era o dia de ir para a aula dela, que eu, para lidar com um aluno especial, como era que eu ia trabalhar artes ali? Minha gente. E aí, fui aprendendo e foi massa. Muito bem mesmo, Érica. Para quem estava nervosinha, agora tá toda soltinha. Muito legal a sua trajetória. E aí, vendo a trajetória de vocês, muito legal ver todo esse aspecto que leva a gente à educação inclusiva. E também esse aspecto comentado agora, já no final, pela Érica com relação à APAE, que desenvolvia um atendimento, né, eu posso até chamar errado aqui, tá? Aí depois vocês me corrijam. Desenvolvia um atendimento, mas efetivamente ainda não era um estudo inclusivo, né? Não tinha uma educação inclusiva porque era totalmente separado dos demais alunos. E aí fica então aquela pergunta, Carlos, Érica, o que é que de fato é educação inclusiva? É oportunizar o aluno, né? Independente da deficiência dele, é pensar, independente que tenha ou não tenha deficiência, eu acho que a educação inclusiva é uma coisa muito mais ampla, né? Porque quando se fala em educação inclusiva, as pessoas pensam muito em ele que é deficiente, é um autista, que está uma febre agora, né, de autista. Então, assim, é o autista, é o surdo. Não, minha gente. Existem aquelas pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas têm dificuldade de aprender, né? A gente tem os 5 dedos da mão, cada um é diferente, assim mesmo é o ser humano, tanto na questão cognitiva, né? Então, a gente tem que pensar, o professor hoje em sala de aula, eu sei que é muito difícil para os professores, né? Não é coisa fácil, mas o professor dentro de sala de aula hoje, ao meu ver, ele tem que ter um olhar mais diferenciado, independente da deficiência, independente do aluno, né? Tem que ter aquele olhar diferenciado mesmo, ver o que é que eu posso adaptar, o que é que eu posso trazer que seja mais acessível a esse aluno, para que ele compreenda o meu conteúdo. Para mim, educação inclusiva, né, é acolher o aluno, né? Porque quando a gente está na sala de aula, a gente recebe o aluno, independente de qualquer coisa, você já abraça, já acolhe. E isso é que faz toda a diferença, né? Pelo menos na minha prática, que já ultrapassa uma década. E aí, para mim, eu acredito que é acolher e atender cada um segundo as suas especificidades, né? Independente de laudo ou deficiência, né? E sempre utilizando de uma abordagem humanística. Porque o que a gente vê muito hoje, né, é essa separação, essa segregação. Só que é como eu converso com meus alunos do 2º ano. Inclusão é como eu conversava quando eu dava palestra
no atendimento educacional especializado aos adolescentes, que inclusão, né? O processo de inclusão não é só com pessoas com deficiência. O processo de inclusão é a sociedade, né? Porque a sociedade, ela está recheada de pessoas diferentes. Então, esse processo social já é, por si só, um processo inclusivo, né? Só que as pessoas tendem a segmentar só na questão da deficiência. E isso é muito mais amplo. Aproveitando que tu fala, Carlos, vamos agora funilando, né? Explica para quem está nos ouvindo o que é o atendimento especializado no estado de Pernambuco, dentro das escolas do estado. Certo. O atendimento educacional especializado é um atendimento que a gente oferece às pessoas com deficiência que estão inclusas nas salas regulares das escolas estaduais regular, de referência ou integrais. E nesse atendimento, a gente faz toda uma triagem desse aluno, das dificuldades dele, mapeia tudo isso, atende a família, conversa com a família, entende quem é esse indivíduo e, a partir daí, traça um plano de atendimento para que esse aluno receba as orientações e os atendimentos para que se desenvolva em sala de aula da melhor maneira possível e fazendo todas as adaptações e acompanhamentos e formações com os professores e alunos para dar esse apoio ao estudante. Vale salientar que esse atendimento é no contraturno, tá, Carol? Perfeito. E aí eu ia colocar, né? Porque assim, o Estado é o primo pobre e as prefeituras são as nossas primas ricas, tá? É isso. Por isso que eu queria que cada um trouxesse falando. Mas fala aí, Neilton. Tem uma coisa que aí foi comentado, Érica, Carlos, que eu achei muito interessante. A gente precisa estruturar as escolas para facilitar as políticas inclusivas, né? Não basta simplesmente falar. E aí, como é que vocês veem hoje essa realidade? Como é que está o papel da escola? Como é que está a estrutura da escola para favorecer e fornecer essa educação inclusiva àqueles que precisam? Ainda aproveitando o gancho do Neilton, eu queria que um de vocês dois explicasse como se forma a estrutura. Sala de recurso, quem trabalha na sala de recurso, e quem são os apoios, e quem organiza o quê. Porque eu acho que as pessoas não entendem isso, sabe? E às vezes atropelam. Então, vocês organizem aí para falar pra gente, porque a gente é bem curioso aqui. Na sala de recurso, ficam os profissionais, né? Que são os especialistas em educação inclusiva. E aí, em sala de aula, a gente tem os apoios. No Estado hoje, aliás, hoje não, né? Há muito tempo no Estado, são contratados professores de verdade, né? Já na prefeitura, nas prefeituras, eles não contratam pessoas, né? Eles não têm esse critério. Tem que ser da área da educação, tem que estar estudando a educação. Não. Hoje, o Estado já tem essa preocupação até da pessoa ter alguma coisa voltada para a área da educação inclusiva, né? Mas já a prefeitura não. Então, o apoio, qual é a função do apoio? É fazer a ponte entre o professor e o aluno, né? Tentando ajudar tanto o professor quanto o aluno. E trazer para a sala de recurso, para os profissionais que não estão no dia a dia em sala de aula, que a gente tem os atendimentos do contraturno, as dificuldades, tanto a dificuldade do professor que chega junto, quanto aquele que nem chega junto, porque quando existem os que não chegam junto, né, do apoio, até do próprio aluno, com relação a facilitar essa questão da atividade adaptada, a gente tem que recorrer, a gente enquanto professores da sala de recursos tem que recorrer à supervisão da escola, caso tenha, e à gestão, tentar reunir os professores para fazer uma conscientização dessa questão do trabalho, né, da inclusão com os alunos. Porque assim, realmente não é fácil nem para o professor e nem para o apoio, que muitas vezes não tem muita experiência na educação inclusiva, e aí às vezes fica até com receio assim, eu vou cobrar esse professor, né? Tem uns apoios que não quer saber não, né, Carol? Pega o pau com todo mundo mesmo. E essa questão do quem tem direito, né? É até meio polêmico, né? Eu e Érica já trabalhamos juntos, temos muitas histórias sobre isso, né? E assim, a questão assim, toda pessoa com deficiência, em linhas gerais, para a sociedade tem direito a um acompanhante. Só que quem define quem vai ter direito a esse acompanhante ou não é o professor da sala de recursos, porque como ele é especialista na área, ele vai fazer todo um mapeamento e vai identificar as dificuldades e habilidades desses alunos, e a partir disso ele vai
validar se essa pessoa realmente tem necessidade ou não de ter um apoio em sala de aula. Por quê? Como o nome já diz, o nome é apoio. Só que muitos apoios acabam virando moletas. E aí, em vez de ajudar essas pessoas, eles acabam atrapalhando. Então, é fundamental esse olhar do profissional de sala de recursos para direcionar quem realmente tem necessidade desse apoio e quem não tem. E tem aqueles que têm necessidade por um período. E depois que ele alcança a autonomia, a confiança em sala de aula, a gente deixa ele caminhar só na sala de aula, mas com todo o apoio da sala de recurso, o olhar do professor, porque o que a gente mais precisa é desse olhar acolhedor do professor, de que vê esse aluno e direcionar alguma coisa para esse aluno, porque muitas vezes a pessoa com deficiência está lá na sala e não é vista, às vezes uma cadeira é mais importante do que ela, né? Eu sei que é forte isso que eu falo, mas na prática, infelizmente, é isso que a gente vê. E todas as pessoas, independente de qualquer coisa, precisam ser vistas, porque na educação especial, o mínimo é o máximo. Então, a gente precisa sempre investir e nunca ficar nessa conversa de eu não invisto porque eu não tenho conhecimento, eu não invisto porque eu não tenho material. Mas, assim, o mínimo que você traz, os 10 minutos que você dispõe e para com aquele aluno para focar em uma atividade mais específica, isso vai fazer toda a diferença no percurso desse indivíduo dentro da escola. Muito bem, Carlos, você falou uma coisa aí muito interessante. E aí isso até me gera um questionamento, né? Você falou que às vezes tem mais de um aluno, e quando a sala tem mais de um aluno com essa necessidade, vem para mim o questionamento básico: qual é o número de profissionais que uma instituição, uma escola de ensino fundamental ou ensino médio deveria ter para promover esse atendimento? Tu fala dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula ou mesmo dentro da instituição. Vamos pensar assim, se numa sala, eu nem sei dizer se acontece hoje com a educação inclusiva cada vez mais real, cada vez mais presente, se você tem mais de 2, 3 crianças com necessidades por um determinado período, quantos profissionais de atendimento deveriam estar ali presentes? Certo. Isso vai muito do olhar do profissional que cuida, né? Geralmente hoje atualmente eu estou em sala de aula na rede municipal do Recife. De manhã eu atuo numa creche, um grupo 2, são crianças de 0 a 2 anos, e à tarde eu estou numa escola de ensino fundamental com o 2º ano. E na minha turma eu tenho 3 crianças inclusas. Tenho 2 com deficiência intelectual e 1 com autismo, né? E sem nenhum apoio. Ou seja, primeiro vai muito da sensibilidade do profissional do AEE para direcionar isso. E segundo, da disponibilidade desses profissionais em sala de aula, né? Então, assim, tem salas que você pode colocar mais de um, mas aí você tem que analisar a questão da interação com os outros alunos, até onde isso vai ajudar, isso vai atrapalhar, ou se é melhor você dividir. Só que hoje a gente vive uma realidade que não tem mais como ficar uma sala com 1 ou 2 pessoas com deficiência, né? Porque a demanda é muito grande. Só lá na minha escola, a gente só tem uma professora do AE, mas precisamos de 2 para o dia todo. Veja a demanda. E a gente atende alguns meninos e ainda tem uma lista esperando um apoio para poder frequentar a escola, né? Então veja quão grande é a dificuldade. É toda uma logística, né, para envolver a questão de trazer um apoio para a sala, para que ele não seja prejudicial, inclusive para a turma, né? Ele tem que ser benéfico para o aluno que ele vai acompanhar e para todo mundo. Esse ano foi bem problemático, porque eu trabalho na mesma escola que a Érica, da Rede Estadual de Pernambuco, e eu sou apoio. E na sala que eu oficialmente sou apoio de uma menina só, com autismo. Mas a gente tinha 3 casos na mesma sala. E aí, logicamente que a gente vai vendo quem precisa mais, quem precisa menos, quem precisa só de um empurrãozinho, quem não precisa de nada, para que aquele aluno não crie um ciclo vicioso de estar dependendo de você. Porque o intuito é que aquele menino vá só, que ele siga, que ele tenha independência de lanchar só, de ir a um banheiro só, de chegar, sair, ter noção de perigo, porque cada criança, cada adolescente é único nas suas necessidades. Nenhum é igual ao outro.
como a gente sempre bate na tecla, nenhum autista é igual ao outro, nenhum deficiente intelectual é igual ao outro. Então, como a Erika falou, se os nossos dedos das mãos são diferentes, porque as pessoas não vão ser. E aí eu quero jogar a bola um pouquinho para Neilton, porque ele falou a mim no comecinho aqui, antes da gente começar a gravar, que ele trabalha no Instituto Federal e é complicado, né, Neilton? Só relata aí para os meninos, né, para Erika, para Carlos e para quem está nos ouvindo. Carlos, Erika, é muito legal dividir com vocês esse momento, porque reforça um outro aspecto que depois eu vou querer devolver para escutar de vocês. Como é que fica a outra ponta, já que vocês são a ponte? A gente escutou a necessidade da criança, né, do jovem, do adolescente, mas como é que está a ponta do profissional? Eu, quanto professor, sou engenheiro, não tenho a formação pedagógica, tenho uma irmã que é pedagoga, aprendi muito vendo, né, esse processo da pedagogia, mas a minha imersão foi realmente direto na educação, né, dentro dos cursos técnicos no Instituto Federal do Pará, e eu sempre tive uma preocupação com essa necessidade das pessoas que têm uma demanda por um determinado atendimento. E lá em Belém, a gente tem a oferta regular do curso de Libra, mas só na modalidade base, né, o que eu já acho uma grande dificuldade, porque a gente não consegue, como professores, acabar, né, nos estendendo um pouquinho mais. E aí eu fiz, há alguns anos atrás, esse curso de Libras, acompanhei as primeiras situações que foram ocorrendo lá no campus, fui acompanhando meio que de longe, porque vão surgindo nos outros cursos, e aí a gente já vai pensar assim, como vocês muito bem falaram, a inclusão ela chega a um ponto em que a gente tem que assumir que, tirando algumas limitações, quando você tem dificuldade intelectual, outras situações de atendimento especial não são limitantes. Então você vai ter o aluno em condição de desenvolver, de chegar, às vezes, até o nível superior, que é uma outra barreira que a gente pode ver num outro momento dentro do nosso podcast, mas que no ensino técnico a gente já sente alguns alunos chegando com surdez, com cegueira, tem o TDAH, que também tem sido muito comum, mas que nos leva a ter profissionais que possam fazer esse suporte. E eu fiquei assim, eu parti para Libras porque eu digo, um dia vai chegar no curso que eu atuo um aluno com essa demanda e eu preciso pelo menos saber cumprimentar. Porque se eu não souber acolher esse jovem que já passa por uma barreira, o que eu vou estar promovendo para ele? Então, nesse sentido, eu devolvo para vocês perguntando assim, Carlos, Érica, e você mesmo, Carol, como é que está a outra ponta? Os professores, como é que eles estão se preparando junto aos profissionais de AE para receber esses alunos? Vê só, a gente, Neilton, a gente tenta trazer muita coisa assim para eles, como formações na questão de assuntos relacionados à inclusão. Mas a gente pede também para que eles busquem, né? Eu sei que professor do ensino fundamental 2 e médio, a realidade é totalmente diferente do ensino dos anos iniciais, que é um professor só. E muitas vezes o professor do Fundamental 2, do ensino médio, às vezes são tantas turmas que acabam nem decorando, não tendo nem condições de decorar o nome de um aluno. Avalie a situação de uma deficiência, né? Daquele aluno que hoje está com um profissional ou não. O que acontece no estado, a gente está com a fila aí de profissionais que não chegaram para acompanhar esses alunos, né? A gente tem a escola na Malta, tem um aluno que eu atendo, né, da rede estadual. Eu atendo lá no Monsenhor e esse aluno, ele não tem, né? Não tinha até um tempo atrás. Então, o que é que acontece? O professor fica numa situação difícil, porque realmente ele não tem essa habilidade. A escola na Malta, né, que com relação a esse aluno, não tem um profissional de sala de recursos. Então, assim, a gente tenta dar esse suporte à distância, né? Porque eu, por exemplo, tenho 2 vínculos, né? E aí o menino é do horário da manhã. No horário da manhã eu estou em Jaboatão, né? Então eu tento fazer o contato com a supervisão de lá, né? Para ver o que é que a gente pode ajudar. Quando chega esse profissional agora, já praticamente na metade do ano, né? Que foi que chegou, o menino começou a ter fobia, né? Ele é um autista de nível 2,
E aí começou a ter fobia por sala de aula. Porque como ele não estava com aquela rotina criada desde o começo, essa rotina foi quebrada, ele foi com todo o preparo para o início do ano. Quando chega lá, quebram essa rotina, né? Aí o menino larga mais cedo, né? Porque não tem aquele profissional para acompanhar, o professor não está com a habilidade para ficar com esse aluno. Por quê? Porque ele não fica o dia, a manhã todo, o horário todo integral, ele sai para uma outra turma. Então, tem aquele professor que já tem um olhar diferenciado, já chega, bota o aluno próximo a ele, quando tem essa sensibilidade. E aqueles que não têm tempo, minha gente, porque é uma turma de 45 alunos dentro de uma sala de aula, com os hormônios à flor da pele, né? Que são meninos na pré-adolescência, adolescentes, então é complicado. Eles reclamam muito, os professores reclamam muito, né? Eu compreendo essa questão de chegar e não ter realmente. Eu acredito assim, eu acho que seria muito mais interessante hoje nas redes. No município a gente tem isso, mas é outra realidade. Mas assim, por exemplo, no estado, né, que pega o ensino fundamental 2 e o médio, deviam de fazer constantemente, a cada quinzena, trazer coisas, realidades, assuntos para os professores relacionados à educação inclusiva. Infelizmente, as formações em relação à educação inclusiva, a gente quase não ouve falar. No meu caso, e de Carlos, que a gente trabalhou em sala de recursos, trabalha, né, em sala de recursos no estado, eu não me lembro a data que eu fui para uma formação. Imagine, eu que já trabalho na área, preciso estar me atualizando. Mas aí eu digo a você, a minha atualização, as coisas que eu trago, a bagagem que eu carrego com relação a o que é que eu vou trabalhar com esse aluno no estado, o suporte que eu tenho é exclusivamente da rede do município. Porque a cada mês a gente tem 2 formações relacionadas a projeto da educação inclusiva, formações voltadas para alguma deficiência, como trabalhar, o que trazer para esses meninos, como ajudar o professor em sala de aula, né? Porque assim, hoje Jaboatão tem um projeto muito interessante e eles se preocupam muito com esses meninos, porque assim, a gente percebe que quando chega no ensino fundamental 2, eles vão se perdendo. E aí muitos não chegam nem ao ensino médio, dependendo da deficiência, entendesse? Mas assim, é culpa deles? Não. É culpa de todo um sistema. Perfeito. Carlos, eu vou deixar para você responder isso daqui a pouco, porque a Érica agora tocou num ponto que me deixou assim sem chão. Nem toda criança que começa com a necessidade de atendimento chega ao ensino médio. Gente, como é que a gente pode melhorar esse aspecto, Carlos? O que a gente tem que fazer, né, para melhorar e mudar esse cenário? Quais as perspectivas? A questão maior é esse apoio, né, que eles precisam ter contínuo, porque muitas vezes é partido. E aí eu volto para aquele ponto que eu falei no início, né, que para mim a educação inclusiva é acolher, né, você acreditar no outro, porque assim, até o ano passado eu trabalhava numa escola técnica aqui em Recife e do estado, e eu recebia muito, né? Eu trabalhei lá de 2017 até 2022, e o que eu recebia muito era meninos, né, no ensino médio, que mal sabia escrever o nome. E aí passou todos esses anos, passou por uma educação infantil, fundamental 1 e 2, chegou no ensino médio e não sabe o nome. E pasme, que eram meninos que tinham plena capacidade de desenvolver e chegar na universidade com competência. Então, o maior problema da gente é esse. Então, assim, como é que você dá conta no ensino médio de uma educação de mais de 9 anos que foi negligenciada? Então, a dificuldade maior do professor é justamente essa. Não só do professor de sala de recursos, que tem uma habilidade e uma formação direcionada, mas também do professor de sala de aula. Então, assim, quando eu estava fazendo formação com meus professores de sala de aula, eu sempre dizia, porque assim, às vezes o pessoal vê você falando com uma clareza, com uma facilidade, diz assim, não, é porque é jovem, é porque não sabe o que é sala de aula, né? Só que eu, graças a Deus, tive e tenho a oportunidade de viver esses 15 anos que eu estou na educação, de viver sempre fora e dentro da sala de aula. Então, eu sei o que é ser um professor, de estar numa sala com 3 meninos e com 3 com deficiência, né? E mais 17, e toda aquela dinâmica louca de sala de aula, porque os meninos hoje
está totalmente sem limites e educação doméstica, então isso dificulta muito o trabalho do professor, né, na realização das suas práticas pedagógicas, e sei o que é estar numa sala de recurso atendendo 1 ou 2 meninos. Então eu consigo trazer isso com mais facilidade porque eu sei qual é a realidade. Só que a gente sabe que, independente de qualquer coisa, de ter formação ou não, é difícil, porque não é um trabalho que depende só da gente. Então, assim, você precisa de ter toda uma escola envolvida. Quando eu estou em sala de recursos, geralmente no início do ano eu faço o quê? Eu faço reunião com meus professores, faço uma pesquisa, dou uma documentação para eles mapear esses meninos, não para eles dizer quem tem deficiência e quem não tem, porque ele não tem competência para isso, né? Mas para aprimorar o olhar dele, né? Então eu dou um papelzinho e digo, olha, anote aí a turma, o nome do menino e a dificuldade que você percebeu dele em sala de aula, né? Se não se concentra, se pede muito para sair, porque aí a partir disso eu vou começar a chamar esses meninos e a gente vai investigar se realmente existe alguma dificuldade por conta de alguma deficiência, transtorno ou déficit, ou se é uma questão pedagógica que a gente pode organizar uma rotina e organizar essa pessoa em sala de aula. Perfeito. Gente, eu não queria ser a chata do rolê hoje não, tá? Mas a gente tá 46 minutos de bate-papo, nem parece que a gente falou tanto, né? Meu Deus. E aí a gente vai... Não, eu e vocês já estão convidados para um próximo episódio. Nessa vez foi muito amplo, muito geral. A gente jogou um monte de carta na mesa aqui. Eles se virem, procurem as suas cartas e vejam onde você se encaixa melhor. Mas foi muito gostoso, entre gritos, arrancos, fala muito e ri suas experiências. Pra gente é muito gratificante ter vocês aqui falando sobre o tema. E por favor, voltem pra gente gravar mais um pouco falando sobre isso, porque a gente tem muita coisa pra explicar ainda. Principalmente na experiência de vocês. Érica, Carlos, a gente quer agradecer em nome da família Luz do Candeeiro pela presença de vocês, por vocês estarem aqui disponibilizando tempo, experiência, e sintam-se convidados para voltar, para a gente afunilar mais ainda, porque hoje foi muito amplo, a gente falou bastante de muita coisa, a gente não conseguiu fechar muita coisa porque deixou muito pano para manga, e é uma temática que realmente tem muito pano para manga. Então vocês já estão convidadíssimos para gravar um próximo cast com a gente gente falar de outras problemáticas, porque a educação especializada, ela não é só flores, ela é muito dificultosa. E existem pessoas que vêm no nosso caminho para torná-las mais difíceis e outras para nos dar afago, para a gente continuar na lida e na luta. Então, hoje, como profissional também do apoio especializado, eu estou muitíssimo feliz com esse episódio, que faz tempo que eu aperrei o Érica, que eu aperrei o Carlos, e hoje deu certo de encontrar com os dois. Então, assim, pra gente é muito gratificante ter vocês aqui e espero do fundo do coração que voltem, tá? Infelizmente, nosso tempo é mais curto, mas vocês voltando, a gente consegue explanar muito mais coisa. Então, gostaria que cada um deixasse aqui a sua fala de encerramento para esse episódio, por favor. Que maravilha, né? Que bom que isso conseguiu se realizar. Eu fico muito feliz de conseguir partilhar um pouquinho, né, da minha jornada na educação especial, particularmente, que é uma coisa que eu amo fazer. E já estou disponível para os próximos episódios, não é, Érica Batista? Vamos, né? Vamos aí colaborar com a Luz do Candeeiro no que for possível, né? E não só colabora com a gente, Érica. Você, Carlos, cada um de nós está colaborando com todos os nossos ouvintes em todo o Brasil com relação a temas como esse, que são fundamentais e que talvez vão encontrar naquele ouvinte nosso, seja no norte, seja no sul do Brasil, a mesma realidade que vocês estão passando como apoio, como AEE. Então, é uma satisfação realmente. A gente não consegue esgotar nesse tempo todo o potencial de conhecimento e de experiência que vocês têm para estar conosco. Mas, como a Carol bem falou, a gente deixou aí muito pano para manga e a gente aguarda vocês. Então, pessoal, muitíssimo obrigada. Quem chegou até aqui com a gente nesse momento, não esqueça, passa lá no YouTube, dá aquela curtida, compartilha, comenta, manda para os amigos, os inimigos também. A gente não tem problema não, tá? É só você mandar. Se você também não quiser escutar a gente no YouTube, estamos em todos os agregadores de podcast. Daqui uns dias Neilton é novato, mas ele vai estar dançando lá no TikTok, tá? Se achar pouco, a gente tá também no Instagram. E quiser bater um papo maior com a gente, vai lá no nosso grupo do Telegram. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra
sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.